outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Me batiza com o Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo. Lacerado pela dor das tuas culpas no pecar, vem sem demora o Salvador, evita novas de gozar. Ó, vem sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações vão te julgar, todos grandes e pequenos. E o domínio e majestade te pertencem eternamente. As nações te adorarão, anciãos se prostrarão, e os viventes proclamarão por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, Seja louvado, seja louvado, seja louvado. seja louvado. Anunciai entre as nações a sua glória, E entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. e suas vozes. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Chinayatichibe, Tsuyaso, Kitapiangan, Kari, Taketite. Só teve uma pessoa que teve fé para dizer amém. Meu Senhor Deus, amados irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo, na minha língua de origem, eu sou de Taiwan. Eu vou repetir a saudação. Chinayatichibe, Tsuyaso, Kitapiangan, Karim, Taketite. Amém? Depois do que aconteceu no mês passado sobre Taiwan, né, fica até fácil agora as pessoas saberem o que é Taiwan. Que até então muita gente nem sabia o que era Taiwan. Né? Agora vocês sabem, a maioria sabe que Taiwan é uma ilha e que não é a China, né, e que a China quer tomar. Né? E eu nasci nessa ilha e com 7 anos a minha família veio para o Brasil. A minha família é uma família, eu diria, desestruturada. Por que desestruturada? Não porque nós somos 13 filhos. Alguém tem 3 irmãos? Oh, ainda tem, tá vendo? Alguns aqui. Eu sempre falo, meu pai é um bom nordestino. Mas não é porque ele teve 13 e eu sou o 10º, mas principalmente porque ele teve 2 esposas. Como eu sou o 10º, então, antes de mim, quantos filhos eram? 9. Então, minha mãe conta que quando estava grávida de mim, moravam então os 9 filhos, as 2 esposas e meu pai debaixo do mesmo teto. Diferente? Né? Aí está a toda a diferença, porque a gente vê no Velho Testamento, né, quando tem mais de uma esposa, né, a complicação que é entre rivalidade, ciúmes e tantas coisas. E não era diferente. E para complicar, morava também no mesmo prédio os irmãos do meu pai. Então, eram 4 esposas, 3 homens, 3 maridos, e cada esposa tinha que cozinhar uma semana do mês para toda a família. Complicado. Não é complicado? E minha mãe disse que durante a gravidez, que eu estava dentro da barriga dela, né, ela não suportou a situação e ela saiu. E foi montar um próprio negócio e morar à parte. Então, meu pai quando eu nasci, então, era muito ausente. Ele vinha nos visitar de vez em quando. E assim foi até meus 7 anos, quando então meu pai decidiu vir ao Brasil. E meu pai trouxe, então, a minha mãe, e nós, que éramos 4 irmãos da minha mãe, meu pai, então, 6, mais um filho da primeira esposa. E viemos em 7 pessoas. E quando nós viemos, então, nós trouxemos a religião que nós tínhamos. Nós éramos budistas, mas era um budismo muito sincretista. Era uma mistura do budismo com taoísmo, confucionismo, religiões ocidentais e superstições e espiritismo, tudo misturado. E trouxemos para o Brasil. E aqui, meu pai, então, a gente andou por vários lugares e finalmente nos estabelecemos em Santo André. E o que o chinês faz quando chega no Brasil? Faz o quê? Abriu a pastelaria, pois é. Meu pai abriu uma pastelaria. Só por curiosidade, não tem pastel na minha terra. É que a gente descobriu aqui que o pastel, fazer pastel era um meio fácil de ganhar dinheiro, você não exige muito capital, né? E dá para ganhar e fazer a vida, né? Então, meu pai abriu a pastelaria. Meu pai teve muita dificuldade com a língua e com as leis brasileiras, né? Ele não entendia por que todas as vezes que vinha um fiscal tinha que dar dinheiro. Desde aquele tempo. E nessa luta, porque nós tínhamos que sustentar a família aqui e a família que ficou para trás. Então foi muito difícil, porque eu já muito cedo tinha que ajudar na pastelaria, trabalhar. E toda a transformação, né, de uma cultura totalmente diferente. E então eu fui arrancado, né, de Taiwan e me colocar aqui no Brasil. E ainda por cima disso, ter que trabalhar e trabalhar duro, porque nós tínhamos que sustentar 2 famílias e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, então eu guardava muito para mim. E isso resultava em algo exterior que era uma alergia, que hoje eu entendo, olhando para trás eu entendo o porquê dessa alergia, que minha mãe então levava para tudo que é médico, levava para tudo que é
comprava remédio e não resolvia. Aí, cada hora o médico falava uma coisa, não, deve ser carne de porco, então pare de dar carne de porco para ele, né? E nós, a carne principal que a gente comia na China era carne de porco, em Taiwan, né? E tirou de mim a carne de porco. Aí ele não resolvia a alergia. Sabe o que tem que tirar? Sabe o quê? Tem que tirar o sorvete do menino. Não resolvia, me tiraram o sorvete. Tem que tirar o chocolate, tá dando alergia por causa do chocolate. Já pensou me tirando as coisas, mas não resolvia. E no meio dessa luta do meu pai, né, aqui havia um outro chinês, taiwanês também, que morava no centro, lá perto da estação de Santo André, e claro, tinha sua pastelaria também. E ele começou a querer ajudar meu pai. A princípio, meu pai não entendeu, porque alguém quer nos ajudar, apesar de ser compatriota. O que ele quer em troca? Ele não queria nada em troca. Ele tinha algo a oferecer, o amor de Cristo. Então, aos poucos, com essa ajuda, e ele falando de Cristo, de que Cristo é a solução, que Jesus responde a oração no meio da luta que meu pai tinha, então ele começou a experimentar que Cristo realmente responde a oração. E um belo dia, eu lembro que meu pai, então, estudando a palavra e continuando estudando, ele decidiu, então, pedir para aquele irmão chamar o pastor, ir lá em casa e tirar toda a idolatria que nós tínhamos. E ali foi, então, a conversão do meu pai. E ali fundou uma igreja taiwanesa em Santo André. Mas como eu vim com 7 anos, eu não entendia muito bem o que se pregava na igreja, porque eu logo aprendi português. E creio que eu aprendi de uma forma razoavelmente bem, né? Mas na igreja se pregava em taiwanês, eu não entendia. Então, eu agreguei esse Deus da Bíblia com todo aquele panteão de deuses que eu já tinha. Né? Porque dizem, quanto mais santo é o meu favor, melhor, né? E foi assim por muitos anos. Eu não entendia o evangelho. Eu não sabia o que era. E eu sempre, né, tinha uma revolta interna, porque eu tive que trabalhar cedo, eu não podia desfrutar da vida como meus colegas na escola desfrutavam. Eu tinha que estar ali trabalhando, tinha que sair com minha mãe para fazer compra, fazer tanta coisa. E eu tinha uma revolta interior. Até que um dia houve um retiro de jovens taiwaneses em Mogi das Cruzes e convidaram um seminarista brasileiro para ser o preletor. Logo ele pregou em português, na língua do meu coração. E ali entendi o quanto Jesus me amava. Eu entendi que não eram meus esforços próprios que podia fazer eu ter uma vida melhor, que eu poderia vencer toda aquela luta que eu não entendia porque eu tinha que lutar, não entendia por quê, e toda aquela revolta que eu tinha também. E Deus tirou tudo aquilo. Porque eu entreguei meu coração a Jesus e Ele me deu uma vida nova. E muito cedo, então, também, eu com 16, logo depois fiz 17, e logo eu entendi, com 17 anos, que Deus tinha algo muito especial para a minha vida, que eu ia ser pregador da palavra de Deus. E com 17 anos, eu já fui para o navio Doulos, que visou o Brasil, naquela época de 79. Passei 3 meses de voluntário e eles falaram que queriam levar 10 brasileiros e eu falei, eu tenho que ser um deles. Trabalhei muito duro, me aceitaram, mas meu pai não deixou que eu fosse. Só 2 anos depois, em 81, o navio voltou, aí eu embarquei nesse navio. E ali então passei 3 anos e meio servindo a Deus. Mas durante esse período que não fui, eu comecei então a estudar. Meu pai queria que eu fosse advogado, porque eu sou primogênito da minha mãe. E na nossa cultura, o primogênito é preparado para cuidar dos negócios da família e para cuidar dos pais na sua velhice. Então, o plano que meu pai tinha para a minha vida é que eu fosse advogado. Ele falou que você vai fazer direito, porque eu preciso de alguém na família que entenda as leis brasileiras. Né? E era eu. Eu falei, não, pai, Deus me chamou, eu vou ser pregador da palavra, eu vou para o seminário. E houve uma discordância aí, até que eu falei, tá bom, pai, faz o seguinte, eu vou fazer direito e também vou fazer o seminário. E o senhor vai pagar os 2 cursos. E ela aceitou. Então, de manhã eu estudava no Mackenzie e à noite eu estudava na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Até que o navio veio, aí eu embarquei e tranquei as 2 faculdades e fui com o navio. E passei 3 anos e meio viajando e aprendendo muito da palavra de Deus e na prática de
de o que é esse mundo que precisa e evangelizar e ver realmente muita necessidade no mundo. Aí quando eu voltei em 84, final de 84, voltei para São Paulo. Meu pai nunca mais pediu para que eu fosse terminar o curso de Direito, ele entendeu o meu chamado. E terminei a Faculdade Teológica Batista em tempo recorde, fiz em 7 semestres. Mas eu já comecei então a dar aula, treinar pessoas, aí eu percebi que eu precisava mais do que a parte prática, que eu tinha bastante. Eu tinha que ter mais conteúdo além da Faculdade Teológica Batista. E olha que eu estudei numa época muito boa, gente. Nós tínhamos o Dr. Sturz, Dr. Shedd, né, uns homens muito importantes daquela época. É só pesquisar que era o tempo áureo da Faculdade Teológica de São Paulo. Mas eu precisava mais. E Deus abriu as portas e fui estudar, fazer um mestrado em missões nos Estados Unidos. E o que era para ser 1 ano, se estendeu por 6 anos e meio. Depois eu conto a história, se der tempo. Por quê? Né? E nesse ínterim eu casei, porque eu conheci na Faculdade Teológica, antes de me formar, uma loira de olhos verdes, que hoje é minha esposa, né? E eu queria voltar logo, mas no fim a gente casou e fomos para os Estados Unidos e lá nós plantamos. Eu não sabia, nunca imaginei que ia plantar uma igreja nos Estados Unidos. Plantamos uma igreja de chineses brasileiros assim, em Califórnia. Aí em 93 Deus disse: está na hora de voltar ao Brasil, porque o seu lugar é no Brasil, de treinar homens e mulheres para a obra de Deus. Então, 93 para cá voltamos e temos trabalhado desde então em treinamento de pessoas na obra de Deus, dando aula no seminário. Depois de 14 anos, hein, Donizete? Lembrou de mim depois de 14 anos. Mas é um prazer estar aqui. Hoje a gente trabalha com uma missão chamada Missão Servos. E eu não sei onde é mais longe, é vocês ou eu? Porque moro em Parelheiros. É longe? Você que é longe ou que eu estou longe? Depois do ponto de vista, né? Eu costumo dizer que Parelheiros é onde Judas perdeu as meias, porque ele perdeu as botas no Autódromo Interlagos. E nós estamos 15 quilômetros para dentro ainda, né? Então, nós estamos longe, né? De todo jeito, né? Nós estamos numa periferia bem distante, mas é um prazer estar aqui e poder compartilhar das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, né? E conhecer mais um pedacinho, né? Que vai ser do céu, né? Vocês, queridos irmãos e irmãs que fazem parte dessa igreja aqui. Eu queria compartilhar primeiro um versículo que eu amo demais. Eu creio que é propício para o dia de hoje, culto de missões, e vocês devem conhecer muitos, né, também essa passagem, que é Atos 1, e versículo 8. Atos 1, e versículo 8. Na minha versão atualizada ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui são as últimas palavras de Jesus, segundo Lucas, Dr. Lucas, que escreveu esse livro também. E se são as últimas palavras de Jesus, eu entendo que são muito importantes. Jesus deve ter escolhido muito bem as palavras e depois disso ele ascendeu aos céus, né? E ele disse, então, quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão cheios dele. E dali vocês vão ter a possibilidade e condições de cumprir a missão de vocês. E a missão de vocês é ser testemunha do que vocês viram, ouviram, tocaram, fizeram, como João falou lá no primeiro livro dele, primeira carta dele. E isso, vocês vão testemunhar disso tudo. Aonde? Começando em Jerusalém. Mas não só aí, também toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse foi o que Deus deu. E eu fico pensando, qual seria uma igreja que seria um modelo para nós hoje? Que tenha seguido, de fato, esse mandato de Jesus. Onde esse grupo estava?
diz que esse grupo era mais umas 120 pessoas. Estavam reunidos lá no cenáculo e oraram, capítulo 1. Claro, eles estavam em Jerusalém e ali teve o dia do Pentecostes, reuniram muita gente, multidões, vieram de várias partes do mundo para a festividade do Pentecoste, e ali o Espírito Santo desceu sobre esse grupo de 120 pessoas e começaram a falar em línguas, e quem estava perto ouviu falar no seu próprio idioma, né? E ali, então, no 41 diz que quase 3 mil pessoas se converteram. Uau! Onde eles estavam? Jerusalém. Né? E ali depois continuaram, e Pedro começou a liderar o grupo, e muitas conversões, curas. No capítulo 3, né, a cura de um coxo, Pedro discursando. Onde eles estavam? Jerusalém. Pedro e João são presos no capítulo 4, perante o Sinédrio, a igreja orando, né? E eles falam, não podemos parar de falar disso. E Deus, né, fez milagres ali. Onde eles estavam? Em Jerusalém. Aí capítulo 5 tem aquele episódio de Ananias e Safira, onde eles são fulminados por terem mentido a Deus, ao Espírito Santo. Já pensou se Deus tratasse mentira hoje dessa forma? Uau! E onde estavam? Peraí, não é para sair? Estavam em Jerusalém. Capítulo 6, igreja continua crescendo, gente. Cresceu tanto que tinha o problema de distribuição de cesta básica naquele momento para diferentes grupos ali dentro da igreja. Aí veio a instituição dos diáconos, escolheram 7 homens cheios do Espírito. Até para isso tem que ser cheio de Espírito, gente. Para distribuir cesta básica. Né? E onde eles estavam? Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém provavelmente não é a igreja que nós podemos nos espelhar para dizer que é uma igreja que de fato obedeceu. Por quê? Porque somente o capítulo 7, no final dele, para o capítulo 8, depois da pregação do discurso maravilhoso de Estevão, e por isso ele também foi apedrejado até a morte, né? E continuar em Jerusalém, até que então no início do versículo capítulo 8, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a região da Judéia e Samaria, justamente onde? A segunda parte em que eles tinham que testemunhar. Né? E onde eles iam, diz que eles pregavam a palavra de Deus. Né? Eu fico pensando, hoje o Brasil, nós nos ufanamos de que nós somos mais de 20% da população brasileira evangélica. No entanto, nós gostamos de estar aqui, ó. 20%. Mais de 40 milhões de evangélicos. E o que nós temos feito em relação a ir até os confins da terra? O que nós temos feito? Então, qual seria uma igreja que podemos nos espelhar? Vamos no capítulo 13? 1, 2, 3. Capítulo 13 de Atos, 1, 2, 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui sim tem uma igreja diferente. Começando que nós vemos que aqui é uma igreja onde os dons do Espírito permeavam a igreja. Aqui fala 2 dons pelo menos, né? O de profeta e de mestres, né? E havia um grupo de 5 líderes. Começando com Barnabé, provavelmente o líder principal, né? O pastor presidente dessa igreja. E um grupo muito diversificado também, né? Nós vemos grupo com diferentes posições sociais, posições étnicas, também a diferenciação étnica, né? Porque nós temos o Simeão, por seu nome Níger, ele então provavelmente um homem de cor. Nós temos o Lúcio de Cirene de outra parte, Manaém, Colácio de Herodes, alguém que morava, era parente de Herodes, então talvez alguém com boa posição social, com dinheiro. E tenho, por fim da lista, o Saulo, que era o perseguidor e agora convertido, e Barnabé trouxe para ajudar ele nesse ministério, nessa igreja de Antioquia.
E no versículo 2, então, nós vamos ver algumas características, além do que eu já mencionei, que são importantes, né? No versículo 2, qual o primeiro verbo que você vê? Servindo. Qual outra versão? Alguém tem outra versão? Que diz, além de servir, alguém tem uma versão diferente? Enquanto serviam. Ok, servindo. Vamos lá, então, usar o que a maioria tem. Servindo eles ao Senhor. Primeira característica importante a partir do versículo 2. Uma igreja que serve. O que é uma igreja que serve? O que significa isso? Uma igreja que serve. Hoje a gente tem percebido que a igreja tem terceirizado muitas coisas, até serviços. Né? Eu lembro quando eu era jovem, nós tínhamos acampamento, não tinha um acampamento, tinha um sítio de um irmão, aí a gente ia fazer acampamento, nós tínhamos que ir lá uns 2, 3 dias antes para limpar, para arrumar, comprar comida, e um grupo cozinhava, um grupo limpava e fazia um retiro. Hoje não, hoje tem muito comum muitas igrejas ir para lugar que está tudo pronto, ou ir para hotel, né? E terceirizamos. E muitas vezes até trabalho da igreja a gente terceiriza. Mas servir, vamos pensar esse termo servir, uma igreja que serve. Eu trabalho na missão Servos. Por quê? Porque nós queremos nos espelhar no Senhor Jesus Cristo, quando diz ali que Ele não supôs ser como Deus, em Filipenses capítulo 2, mas Ele se colocou numa figura humana como um servo. E o servo que fala ali é o termo doulos, né? Que é o nome do navio que eu servi, mas que significa escravo. Alguém que não tem direitos, que tem que fazer tudo o que o seu Senhor manda. E ele foi obediente e até morte de cruz. Esse era a obediência, servo que obedece. E eu, quando fui para o navio, meu pai, na época que eu fui para o navio, em 81, quando eu embarquei de vez, meu pai já não tinha pastelaria, né? O chinês, quando ganha dinheiro, ele vende a pastelaria e abre um restaurante chinês. E ele estava nessa fase. E, como eu falei, eu estava fazendo faculdade teológica e também direito. Então, eu não tinha muito tempo, eu estudava, né? Imagina, 2 cursos, né? Então, eu ia fim de semana para ver minha mãe no restaurante, pegar o dinheiro para outra semana e era só isso. Mas quando você chega no navio, você tem que assinar um compromisso dizendo que você vai obedecer, vai fazer, ser submisso ao que eles mandaram você fazer. Eu fui com uma intenção muito, muito forte. O navio tinha um treinamento intensivo, que era 4 meses, que, olha, que você, por exemplo, eu chego no navio desse tamanho, ele vai puxar você assim, ó, o treinamento. Esticar você ao máximo em termos mentais, psicológico, físico, espiritual, conhecimento geral, era muito intenso. Eu não tenho tempo de passar para você, mas depois quem quiser saber, eu passo a lista do que tinha que fazer 4 meses. Era muito intenso. E era um desafio, eu queria aquilo para a minha vida. Né? Mas quando eu cheguei no navio, eu tinha assinado aquele contrato e eu não fui para o treinamento. Eu achei que eu ia para o treinamento, eles não me puseram para o treinamento. Eles me puseram para trabalhar na cozinha. Aí eu pensei, bom, depois de 4 meses me chamam para o treinamento. Não me chamaram. Continuei mais 4 meses na cozinha. E na cozinha, gente, imagina, cozinha para 300 pessoas. Éramos 2 equipes, 2 horários diferentes e trocava. E eu lembro que outra coisa que eu aprendi também, que eu descobri no navio, eu sempre estudei em escola pública. Aí eu descobri no navio que, bom, não é que eu descobri outra coisa. No navio, por ser 300 pessoas de 40 países diferentes, que língua tem que falar? O que você acha? Inglês. Aí eu descobri no navio que o inglês que eu aprendi no colégio não servia. O cozinheiro, que era o líder do meu grupo, um dia ele chegou com uma bolsa, um saco de cebola de acho que uns 20 quilos, e jogou no balcão e apontou para mim, já que a gente não entendia o que ele falava, né? Então me chamou a mim e outro brasileiro que também não entendia também que ele era canadense. E entre sinais de gesto entendemos que ele queria que a gente descassasse um saco de cebola. Alguém já descascou meio saco de cebola? 10 quilos de cebola numa sentada? Gente, dá uma choradeira danada. E nós ali descascando, chorando. Aí, quando quase terminando de descascar aquele saco de cebola, veio o cozinheiro. E quando alguém está bravo, ele não precisa falar a língua que você não entende, né? Que você entenda. Você sabe que ele está bravo.
Aí entendemos que era os dois juntos descascar meio saco de cebola e não cada um meio saco de cebola. Mas já estava feito, né? Mas depois de um tempo na cozinha, eu aprendi a descascar cebola, cortar a cebola de olho fechado. Aí você vai falar, mas você está sempre de olho fechado. Mas na cozinha, o pior não era nem cortar, picar cebola, nada. Para mim, o pior era lavar panelas. Imagina panela para 300 pessoas. E parecia que incrível. Na verdade, cada pessoa, inclusive o meu chefe, tinha que lavar a panela um dia do nosso período de trabalho. Mas parecia incrível. Toda vez que ele tinha que lavar a panela, ele inventava que alguma coisa só o cozinheiro podia fazer. Aí sobrava para o Seung lavar as panelas dele também. Né? E eu murmurava. O que eu estou fazendo? Deus me chama para pregar o evangelho, eu estou lavando panela, pregando para batata, para cebola. Né? E eu não entendia por que eu estava fazendo aquilo. Até que eu li uma história africana, então não está na Bíblia, mas fala de Jesus, Pedro e João. A história diz que um dia, Jesus ia sair numa jornada e convidou Pedro e João para a jornada. E antes de sair, ele falou, cada um vai pegar uma pedra e vai me seguir. Pedro, questionador como muitos de nós, ele não falou nada, mas na cabeça dele foi pegar uma pedra, não tem sentido. Obedeceu, pegou uma pequena, jogou no bolso dele e foi para trás de Jesus. João não questiona, então ele pegou uma maiorzinha, pôs na bolsa dele e foi atrás de Jesus. No final do dia, Jesus virou para os dois e falou que as suas pedras sejam transformadas em pães. Tadinho do Pedro, um pãozinho. Mas João, coração de mãe, a dele era maior, repartiu, todos comeram, descansaram. No dia seguinte, Jesus falou a mesma palavra. Cada um vai pegar uma pedra e vai me seguir. Pedro pegou a maior, tacou nas costas e foi atrás de Jesus. João pegou mais do mesmo tamanho, pôs na bolsa dele e foi atrás de Jesus, sem problema. E Pedro lá, no final da caminhada, pararam perto de um rio, saciaram a sede. E ele, que pãozão que eu vou comer agora? E Jesus vira para os dois e disse, joguem suas pedras na água. Mas por que, Jesus? Disse Pedro. E Jesus respondeu com outra pergunta. Para quem você carregou a pedra? Jesus me perguntasse, para quem você está lavando as panelas? Para quem você está descascando a cebola? E Jesus pergunta para você hoje. Quando você está aqui em cima, para quem você está fazendo isso? Você que está trabalhando na sua firma, no seu comércio, no seu emprego. Ele pergunta a mesma coisa. Para que você está fazendo isso? Só para ganhar o seu salário? É muito pouco, gente. Você que estuda. Que bom que tem tantos jovens aqui. Jesus pergunta, por que você está estudando? Para papai e mamãe sair das suas costas, porque você tem que tirar um diploma, tem que ter uma profissão, só isso? Gente, isso é muito pouco. E para as irmãs que trabalham 24 horas em casa, parabéns. Mas Jesus pergunta a mesma coisa, por que você faz isso? A Bíblia nos diz que comais, que bebais, faça tudo para a glória de Deus. Eu aprendi. Porque essa palavra servir, no seu original é letugoi, e que em outra versão disse adorar, eles adoravam. Então, em tudo que nós fazemos, gente, o nosso serviço, qualquer que seja, tem que ser adoração para Deus. Adorar em tudo que eu faço. Você adora em tudo que você faz? Precisamos adorar. Vamos lá, porque meu tempo vai embora. Qual o próximo verbo que você vê no versículo 2? Jejuando. Uma igreja que jejua. O que é jejum? Jejum não é quando você vem para a escola dominical e acordou tarde e vem sem tomar café, vai estar em jejum. Não, isso é passar fome. O que é jejum? Hoje muita gente nem sabe o que é jejum, porque a gente muitas vezes nem ensina, não fala. Ou entende errado, né? Eu tenho visto pessoas que pegam o jejum e usam como um elemento de barganha com Deus. Faz uma campanha de jejum. Em busca de alguma coisa de Deus. Troca. Eu lembro que teve um treinamento, veio uma jovem de Goiânia e ela chegou dizendo, Pastor Seung, eu farei tudo o que for necessário porque
eu tenho um chamado de Deus e eu irei onde Deus me mandar. Eu falei, amém, porque são pessoas assim, disponíveis, dispostas. Passou alguns dias, ela chegou, pastor, preciso falar com o senhor. E eu parei e perguntei o que foi. Aí ela falou, sabe, eu decidi fazer um jejum de 21 dias. Uau! Eu falei, pesado? O trabalho é muito pesado aqui no treinamento, difícil vai conseguir passar 21 dias sem comer. Aí eu fiquei curioso, perguntei, por que você parou, decidiu fazer esse jejum? Aí ela ficou vermelha, encabulou, ficou toda encabulada. Sabe o que é, pastor? Eu cheguei aqui, eu conheci aquele irmãozinho, e eu estou pedindo ele para Deus. E muitas vezes assim, eu vou onde o senhor mandar, mas tem que ser com, né? A gente põe condições para Deus. Impomos condições para Deus. Isso não é um jejum bíblico. Não é uma barganha com Deus. Jejum bíblico é o que está em muitas partes da Bíblia, né? Um exemplo grande, depois você pode ver em Daniel capítulo 10, quando Deus colocou no coração desse homem, Daniel, de buscar entender a vontade de Deus para Israel, e ele se pôs a jejuar. E ao cabo de 21 dias, diz a Bíblia, o anjo veio, mandado por Deus. E ele disse, desde o primeiro dia que você se colocou a buscar entendimento de Deus, entendimento sobre o que Deus tem para fazer para Israel, é pelo mundo, né? Porque Deus usa Israel para trazer as nações a seus pés e para perto dele. Agora é estranho, porque desde o primeiro dia ele saiu para trazer a resposta, ele levou 21 dias. O anjo era muito lento, não tinha as asas bem desenvolvidas. Não, ele falou que quando eu saí, o príncipe do reino da Pérsia veio ao encontro, teve batalha espiritual. E ainda bem que Daniel continuou orando e a batalha continuou. Aí Deus mandou ajuda, né? O arcanjo Gabriel, um dos principais generais do exército de Deus, veio em socorro desse primeiro anjo. E quando o arcanjo ele sai, esse general sai da batalha e vem com toda a sua tropa. E esse anjo disse, eu prevaleci contra os reis da Pérsia. A batalha começou com o príncipe da Pérsia e ele prevaleceu contra os reis da Pérsia. A batalha foi grande. E ele venceu porque Daniel continuou jejuando. E esse é um paralelo que a gente pode pôr em nossas vidas. Às vezes parece que Deus demora a responder às nossas orações, não parece? É porque é uma batalha muito grande que você está travando em oração. Em busca de algo, sim, dentro da vontade de Deus, você tem que permanecer. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabemos. No caso do Daniel foi 21 dias. Mas nós temos que batalhar. Batalhar pelas almas. Batalhar naquilo que Deus tem para nós como igreja. Isso é o jejum bíblico. Precisamos jejuar. Precisamos, porque através do jejum e oração que nós vamos vencer a maioria das batalhas. Aqui na igreja, em nossas vidas, e arrancando almas do poder do inimigo para a sua maravilhosa luz. Só dessa forma. Então precisamos jejuar. Qual o próximo verbo? Epa, você pulou um. Olha de novo. Qual o próximo verbo? Disse é verbo. Disse quem? Disse o Espírito. Uma igreja onde o Espírito fala com liberdade. Mas tem que começar com cada um de nós. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito? Sabe, tem crente que é muito nostálgico, né? E às vezes fica naquela nostalgia, puxa, como foi bom quando me converti, como era bom quando eu fui batizado no Espírito, e fica na nostalgia. E esquecemos que o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo em nossas vidas, se a gente permitir Ele trabalhar, se a gente ouvir. Né? Não cantamos hoje que grandes coisas onde vai acontecer? Você acredita nisso? Que Deus fará grandes coisas aqui? Mas tem que começar em você. Começar em você. Quando nós falamos do Espírito Santo, tem os dois lá. Nós falando no comecinho que Deus dá, o Espírito Santo dá dons. Todos nós temos um ou mais dons. E você, se você não sabe qual é o seu dom, você precisa descobrir. Mas o dom é gratuito.
você não faz nada, você recebe. A partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, você tem dons. Mas o outro lado da moeda em relação ao Espírito Santo é que Paulo fala, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí já é diferente. Isso depende de você. De você negar a si mesmo, esvaziar-se de si, carregar sua própria cruz e seguir Jesus. Isso é um exercício diário. E Deus vai fazer grandes coisas quando nós sempre voltamos para a cruz. Porque a gente toda hora está descendo da cruz. A gente fala, estou crucificado com Cristo, mas você está lá embaixo, você não está crucificado. Toda vez que você toma uma decisão sua, sem Deus no meio, você está descendo da cruz. E precisamos voltar. Voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Voltar a permitir que Ele nos fale. E voltar a permitir que Ele possa fazer a obra que Ele quer fazer em nossas vidas. Coisas grandes, é sério, grandes coisas. Eu conheci essa semana um rapaz, um pastor, que hoje ele está fazendo um trabalho muito grande no meio da colônia oriental dos japoneses, taiwaneses, chineses e coreanos. Gente, não dá para pôr eles junto porque eles brigam. Mas esse homem, Deus colocou ele para movimentar as 3 igrejas. Está fazendo uma obra enorme. E nós nos encontramos. Foi até um encontro diferente porque um empresário que tem 2 pousadas decidiu dar uma semana, fechar a pousada dele e receber pastores para descansar. Uma semana em Ubatuba de graça. E encontrei esse pastor e ele falou para mim assim, Pastor Seung, eu te conheci 21 anos atrás. Mais tempo que você. E a gente não se encontrou mais, gente. A gente não se cruzou. Eu queria te ver, queria saber onde você estava. E aqui estamos. E ele falou o seguinte, a sua vida em missões foi inspiração para a minha vida. Gente, quem sou eu? Né? Mas é o meu desejo que vocês façam muito mais. É isso que Deus quer. Ele tem muita coisa para a gente fazer. Mas temos que deixar Ele fazer. Eu estou escondido lá em Parelheiros, mas Deus está fazendo coisas maravilhosas. Vocês estão escondidos aqui em Franco da Rocha? Deus vai fazer muita coisa através de vocês, se vocês permitirem. E não só aqui. Não só aqui. Temos que sonhar, mas temos que dar passos intencionais na direção do que Deus tem para nós. Não adianta dizer eu tenho um chamado e você nada fazer a respeito. Porque nós somos muito bons para procrastinar. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. A gente não dá nenhum passo em direção daquilo que Deus tem para nós. Deixa o Espírito falar. Resgata aquilo que Deus já falou para o seu coração. Renova. É isso que o Espírito Santo está querendo fazer aqui no nosso meio. Porque senão vai entrar dia, semana, mês, ano, e não vamos sair daqui. Sair daqui no sentido que, dessa promessa de Deus fazer coisas maiores na sua vida e através da sua vida. 2015, eu tive uma enfermidade que me deixou 4 dias na UTI e mais 10 dias de internação. E quando eu saí, os médicos não sabiam exatamente o que eu tinha e colocou lá, ele teve um choque séptico. Isso podia ter me matado, era para ter me matado. Quando levei ao médico, o médico falou, era para você ter morrido. E eu fiquei quase 1 ano acamado, até descobrirem que eu tinha. E realmente pensei que eu ia embora. Tão ruim que eu estava. Mas, resumindo, Deus me restaurou, descobrimos o que eu tinha, conseguimos medicação, e eu tenho uma vida quase normal, e muito mais do que eu fazia, ainda mais depois de 1 ano para cá que a pandemia começou a baixar, e a gente, temos tanta coisa acontecendo.
tantas coisas na Missão Servos acontecendo. Só para você ter a ideia, né? Esse mês que vem nós vamos ter um projeto em Espírito Santo. Vamos levar um grupo, vamos ajudar uma igreja na evangelização, discipulado. Aí depois eu vou ter uma viagem de 3 semanas para a Ásia. Aí depois nós vamos voltar e nós vamos ter uma viagem missionária para Chile. Vamos levar uma equipe também para ajudar uma igreja no Chile. E depois vamos continuar. Mas tem um projeto maior. Aí vocês entram nisso também. Em janeiro nós vamos ter um projeto chamado Promisservos, Projeto Missionário da Missão Servos. Vai ser o 26º projeto da missão. O que a gente faz? A gente leva pessoas que não têm experiências e pessoas com experiência, misturamos e a gente vai treinar essas pessoas em evangelismo, discipulado e plantação de igreja por 2 semanas. E você pode, então, separar 2 semanas das suas férias, dia 4 a dia 17 de janeiro. Anota aí, 4 a 17 de janeiro. Pelo menos para orar, né? Anota essa data para orar. Para o pastor Silvio e a missão. Mas se você puder, venha conosco. Nós vamos para a Bahia. Nós vamos ajudar uma cidade e vamos plantar a igreja, vamos evangelizar, vamos discipular. E você, então, tem que tomar passos assim. Porque a gente fala de missões, mas tem que fazer alguma coisa mais prática. E aqui é uma coisa muito prática que você pode fazer. Vamos continuar. Agora sim, o que ele disse? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separai-me a quem? Barnabé e Saulo. O que ele está querendo dizer aqui? Como eu falei, Barnabé era o primeiro da lista, pastor presidente. Saulo, o último da lista, mas ele foi quem? O maior teólogo, maior líder, maior missionário. Tudo maior que a gente põe na Bíblia no Novo Testamento é Saulo, não é? Não é Paulo? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu quero o que vocês têm de melhor para a obra de missões. Nada mais, nada menos. Eu quero o que vocês têm de melhor para a obra missionária. Conseguem enxergar isso aqui? Se todo pastor presidente, os principais, saísse para evangelizar este mundo, provavelmente nós já teríamos ganho este mundo. Ele quer o melhor. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Eu costumo dizer, eu estava conversando com esse pastor japonês, ele chama Joel, e eu contei a história dos meus pais. Meus pais, Taiwan estava debaixo do domínio japonês em 1895 até o final da Segunda Guerra, em 1945. Então, meus pais viveram debaixo do domínio japonês. E meu pai foi forçado a lutar na Segunda Guerra como soldado japonês. E minha mãe conta para nós, né, ela adolescente durante a Segunda Guerra Mundial, contava o que era guerra. Nós, como igreja, costumamos cantar, nós somos exército, né? Até cantamos, né? Glória, glória a Deus e glória, aleluia, e nós somos, né? Somos um exército, mas a gente é um exército que não sabe o que é guerra. Costumam afirmar que estamos em guerra espiritual, mas nós não vivemos a guerra espiritual. Nós não vivemos como se estivéssemos em guerra. Porque quando nós estivéssemos em guerra de fato, nós vamos fazer tudo para que essa guerra fosse ganha. Nós vamos fazer tudo para que os soldados que estão lá na frente, no fronte, tenham o melhor equipamento, melhor recursos, melhor alimentação para poder ganhar essa guerra. Nós não fazemos nada disso. Que mentira, a gente fala que está em guerra. Porque o melhor fica para mim. E ainda agradecemos. Que bom que ainda agradecemos. Mas Deus quer o melhor para missões. Uma vez eu estava pastorando uma igreja e chegou um líder da igreja que era um cirurgião, médico muito capacitado, e ele chegou para mim, pastor, sim, vocês precisam de uma televisão para departamento infantil? Eu falei, eu queria, naquela época, era o começo, né, ainda era na década de 90, e eu falei, sim, queremos pôr uma televisão em cada sala da escola bíblica. Aí ele falou, manda alguém buscar em casa que eu dou uma televisão. E eu
no meio da semana, peguei a van da igreja e fui. Gente, condomínio fechado, chique, uma sala enorme. E ele falou, pastor Silvio, veio pessoalmente, eu vim pegar a televisão. Vai lá, tá lá na sala de TV. Aí eu cheguei na sala de TV. Quando eu vi a televisão, meu queixo caiu. Só o mais velho conhece essa televisão. Uma televisão grande, feita de madeira, com a tela no meio e 2 caixas de som de madeira do lado. Já viu isso? Preto e branco. Alguém lembra desse tipo de televisão? Só os mais velhos lembram. Se você googar, você vai achar, tá? Televisão do anos 70, é mais ou menos aí, você vai achar. Aí o cirurgião chegou atrás de mim e falou, sabe, pastor, é que nós vamos montar um home theater aqui na sala TV, e essa TV é muito grande, está ocupando muito espaço, e a gente tem que tirar daqui. E como ela funciona, né? Eu fiquei com dó de jogar fora. E não é assim que a gente faz? Porque quando dá jogar fora, dá para Deus, dá para a igreja. Quantas vezes a gente faz isso? A gente dá aquilo que sobra, aquilo que não faz falta, aquilo que não pesa, e colocamos e damos para Deus. É assim que nós vamos ganhar esse mundo. Difícil ganhar esse mundo assim. Quando eu vou por aí, eu falo que sou brasileiro, eles não acreditam, né? Com esse olho puxado. Mas eu começo a falar do Brasil, eles acreditam, né? Falo português e tudo mais, aí eles acreditam. Aí eles me perguntam, você joga futebol? Aí vem a segunda pergunta, você conhece Pelé? Eu conheço porque meus meninos estudaram numa escola bilíngue, em que os gêmeos do Pelé, Josh e Celeste, filha da cantora que ele foi casado, a Síria, né? Bom, então, informação para vocês, né? E eles estudavam no mesmo colégio, né? Meu caçula, e então, de vez em quando a gente via o Pelé na escola, trazendo a criança, ou algum evento da escola, então cheguei a conversar com o Pelé, então eu conheço o Pelé. Onde eu quero chegar? Pelé tem uma frase, ele disse uma frase que é a seguinte, eu sou mais conhecido que Jesus. E não é mentira. Para nossa vergonha. O mundo inteiro sabe quem é Pelé, o atleta do século. Mas tem tantos povos que não sabem quem é Jesus Cristo. Para nossa vergonha. Porque a gente não tem dado o nosso melhor para missões. Quando eu fui para o navio, era para eu ficar 2 anos somente. Ao cabo de 2 anos, eu entrei no meio do ano de 81, 83 o navio deu a volta à América Latina e voltou ao Brasil. E meus pais subiram a bordo, ficaram alguns dias. E o diretor do navio chamou meus pais para uma conversa. E eles falaram, o meu tempo já estava vencendo, mas eles falaram, queremos que o Seung permaneça para ser treinado como líder. Aquilo foi uma honra para meus pais. Dali meu pai entendeu o meu chamado. E ele nunca mais pediu, quando eu voltei, que eu terminasse o curso de Direito, porque ele entendeu que ele tinha que dar aquilo que tinha de melhor para a obra de Deus. Não sou tão grande coisa, mas para meu pai eu era o primogênito, né, que ele tinha planos e ele deu para Deus. O que você tem de melhor que você precisa entregar no altar de Deus? Seu tempo, sua vida, seus filhos. Gente, eu preciso pegar esse gancho. Eu fui pastor de criança. Fiquei tão triste com o apelo da irmã. Se você não cuida dos seus filhos, realmente vai perdê-los. Compromisso nosso, né, é criar bem nossos filhos. E às vezes até eu acho tão... Estou buscando a palavra certa. A gente tem uma expectativa, muitas vezes, que a igreja tem que cuidar bem dos nossos filhos, ensinar, né? E a gente deixa aqui na igreja os nossos filhos por tão curto tempo, ó, estão ali. Porque estão no culto, mas escola dominical é mais um tempo, 2, 3 horas por semana, e a gente quer que a igreja, né, torne nossos filhos crentes. E nós não fazemos parte disso. Ou fazemos muito pouco.
E principalmente, sabe quem? Os pais. Eu sou pai, por isso que eu posso falar disso. Quem que é o sacerdote da casa? É o homem. Quantas vezes você, como pai, orou com seu filho? Estou a palavra com seu filho. Gostoso esse título, sou sacerdote da casa. Quanto tempo você investe com seus filhos? Vai por aí. Dá o seu tempo melhor, porque discipular começa em casa. Discipular seus meninos. Porque eu estou cansado de ver, a gente trabalha com jovens, adolescentes, e muitos jovens e adolescentes que vai num projeto com a gente, depois vai para a universidade, faculdade, e se perde no caminho. Por quê? Porque a base não foi construída em casa, na igreja. Temos perdido muitos jovens para o humanismo, para ateísmo, e tantos ismos por aí que estão ali no mundo. Então, se o seu filho é o melhor, sua filha é o melhor que você tem, investe. E sabe qual é o melhor investimento? É deixar na mão de Deus, no sentido que Deus tem o melhor. Ou seja, o melhor lugar para o seu filho e sua filha, sabe onde é? Está no centro da vontade de Deus. Não é ser um advogado. Meu pai entendeu isso muito bem. Está no centro da vontade de Deus. O que é o melhor que você tem, que Deus está pedindo hoje? Então, jejuando, de novo, é porque é importante. Como qualquer pai, né? Quando é importante, fala muitas vezes para os filhos, e Deus é igual. Jejum e oração mostra a nossa dependência de Deus. E missões não faz sem dependência de Deus. Eu estou desde 79. Por isso que eu sempre falo, eu comecei novo. Sou velho, tá? Agora já sou ancião. Eu já sou idoso, né? Ganhei minha plaquinha de estacionamento, então não estaciono no lugar errado, tá? Deixa minha vaga aí. Mas eu comecei novo e eu louvo a Deus por isso. E vocês que são jovens, vocês podem começar novo. E ir muito mais longe que a gente. Você tem tecnologia, tem muita coisa hoje nas suas mãos. Dá para ir muito mais longe. Podemos ganhar esse mundo mais cedo. Mas você precisa tomar passos nessa direção. Orar, depender de Deus. E impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviaram. Aqui é uma igreja que envia. E nós, como igreja brasileira, precisamos aprender a isso. Nem todos vão ser chamados para ir para longe. Mas Deus vai escolher alguns. E nós que estamos aqui, que não vamos, nós temos que ir, como eu falei, numa guerra. Essas pessoas que têm um chamado, eles vão estar na fronte. E se a gente não pôr recurso para eles, é muito difícil vencer a batalha lá na fronte. A gente ganha algumas batalhas pela graça de Deus, misericórdia, pela tenacidade, pela fé, pelo sacrifício desses homens e mulheres que vão para a fronte. Mas a gente podia fazer muito melhor por essas vidas. E o Brasil poderia deixar de ser um país onde os missionários não duram muito tempo lá fora. Porque nós, como igreja, não damos o que eles precisam. Em termos de treinamento, em termos de recursos, sustento. E por isso não duram muito tempo lá fora. Precisamos mudar isso. E eu oro para que isso mude. Porque quando eu me converti, sabe uma frase que eu ouvi? E você deve ter ouvido? Brasil vai ser o celeiro de missões para o mundo. Já ouviu isso? Nós vamos ficar sendo só promessa? Gente, tem 40 e tantos anos que eu ouço isso. E ainda não despontamos como aquela igreja que envia, que sustenta e que faz. Nós temos condições para isso, temos o potencial para isso, temos pessoas, vidas, temos dinheiro, Deus nos deu tanto recurso, mas a gente não está
cumprindo a nossa parte. E eu só espero que Deus não passe o bastão para outra nação, outro povo. Precisamos fazer alguma coisa, mas tem que começar com você. Começar com você. Baixe sua cabeça em oração. Como você vai responder a Deus hoje? Somos uma igreja missionária que ora, que serve de fato em tudo, que depende do Senhor, onde o Espírito ainda tem liberdade, talvez tenha que voltar. Aprendemos a dar o melhor para missões? Ou precisamos reaprender isso? O que Deus quer de você hoje? Ele quer de você uma reconsagração, onde você vai, sim, fazer parte dessa igreja que quer ver este mundo se dobrando, conhecendo a Cristo através dessa igreja. Você fazer parte dessa igreja que vai fazer o melhor para participar dessa obra que ainda não acabou. Mas para isso tem que começar de você. Você tem que dizer, sim, eu quero aprender a servir em tudo que eu faço. Eu quero jejuar, sim, para que o teu reino venha. Eu quero permitir que o Espírito Santo continue a obra bonita, porque eu quero ir mais longe. O Senhor quer que eu vá mais longe. E eu quero isso para a minha vida. E eu quero cada dia dar o meu melhor da minha vida. Eu entrego no altar o que tenho mais precioso, meu tesouro, meu tempo. Talvez a sua profissão, talvez a sua casa, suas posses, talvez seu filho, sua filha, eu não sei. Deus está dizendo isso para você. Para ser essa igreja que vai fazer parte dessa obra. Se Deus tem falado no seu coração que você precisa reconsagrar ou fazer uma consagração diante dele, eu quero orar para você. Eu vou te convidar que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Sai do seu lugar. Se Deus tem falado hoje ao seu coração que você precisa dizer, eis está aqui minha vida. Eu quero que o Senhor use para a tua glória. No meu serviço, na minha casa, onde quer que seja. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero fazer as coisas maiores que o Senhor tem para a minha vida. Se essa é a sua oração, quero te convidar, sai do seu lugar. E vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Eu sei que Deus tem te falado. Sai do seu lugar. Venha consagrar. Venha reconsagrar. Dizer, ei, minha vida. Eu quero fazer a minha parte nessa grande obra de Deus. Sai do seu lugar. Não sei o que Deus tem para você, mas eu quero que você saia do seu lugar. Venha dizer isso para Deus. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero viver uma vida de serviço, uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. Eu quero aprender a dar o meu melhor para Cristo. Eu quero ouvir a voz do Espírito cada dia. Se Deus tem falado para você, sai do seu lugar. Não importa a sua idade, jovem, adolescente, adulto. É você que Deus está chamando para que você venha consagrar ou reconsagrar sua vida no altar de Deus. Saia do seu lugar. Se Deus tem falado ao seu coração, venha. Sai do seu lugar. Quero orar por você. Quero orar por você. Se Deus tem falado a você nessa noite, venha. Saia. Venha. Venha. Sai do seu lugar. Se Deus tem falado, consagre sua vida no altar de Deus. Venha. Venha. Alguém mais? Se Deus tem falado do seu coração, venha. Aqui está minha vida, meu estudo, minha profissão, tudo que eu tenho, minha família, meus bens. Toma, aqui está.
Sai do seu lugar. Quero orar por você. Se Deus tem falado nessa noite no seu coração, sai do seu lugar. Venha dizer isso para Deus. Venha. Sai do seu lugar. Venha. Sai do seu lugar. Venha. Deus está chamando você para uma vida nova de consagração. Uma nova experiência com Deus. E grandes coisas vão acontecer. Em sua vida, através da sua vida. Mas você precisa dizer sim, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor faça essa obra completa na minha vida. Sai do seu lugar e venha afirmar isso para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais? Venha. Venha. Glória a Deus. Deus vai fazer uma obra muito grande aqui. Já está fazendo, começando na sua vida. Glória a Deus. Alguém mais? Glória a Deus. Pedir a igreja a ficar de pé. Levanta as suas mãos. Na direção desses irmãos e irmãs. Glorioso Deus, a ti damos toda a honra e glória. Porque o Senhor tem falado nesta noite de tantas formas. Pelas orações, pela tua palavra, pelas canções, pelo testemunho, tudo, Senhor. E aqui está nossas vidas. Essas vidas diante de dizer, eis-me aqui. Toma a minha vida. Não a tenho por preciosa, mas eu quero dedicar a minha vida. E tudo que tem em minha vida. Meu tempo, minha profissão, minha escola, minha casa, minha família, meus bens. Tudo está aqui nas tuas mãos. Que seja usado para a honra e glória do teu nome, Senhor. Para que isso que é o melhor que eu tenho, eu quero te ofertar no teu altar nesse momento. Aqui está a minha vida. Usa, Senhor. Onde o Senhor tem para me usar. Seja no meu trabalho, seja na minha vizinhança, na minha casa, na minha escola, no meu trabalho. Onde o Senhor quiser, aqui está a minha vida. Eu quero ser testemunha viva daquilo que já experimentei. Para que muitas vidas possam se dobrar a Ti. Muitas vidas possam, Senhor, confessar, Senhor Jesus, através do meu testemunho, Senhor. Usa essas vidas com poder. Tira o que não te agrada, Senhor. Que eles sejam vidas consagradas, Senhor. Onde são vasos, Senhor, o que o Senhor vai tirar, o que não te agrada, e vai encher do Teu poder, encher do Teu Espírito, Senhor, para que eles possam ser realmente vasos de bênção, Senhor. Seja glorificado, Senhor. Exaltado, Senhor, em tudo o que a gente fizer. Muito obrigado, Pai, por nos salvar, por nos chamar e nos dar essa missão tão importante de continuar a obra que Teu Filho começou. E é no nome do Teu Filho precioso, Senhor Jesus, é que nós oramos. E o povo de Deus diz, amém, glória a Deus. Dá um abraço a alguém do seu lado aqui, dá uma palavra de encorajamento. Eu tenho um folheto aqui da missão, se você quiser, eu falei rapidamente de alguns projetos, mas se você quiser, pelo menos receber nossa carta de oração e orar pelos nossos projetos, preenche para mim hoje ainda, me devolva esse canhoto, tira, preenche, com seus dados a gente vai mandar para você, seja por e-mail, WhatsApp, o que for, a nossa carta de oração mensal. E se você quiser mais informações, pode ler aqui e assinar lá, e a gente vai passar para você. Então, preencha antes de ir embora esse folheto. Eu pedi para alguém que distribua para mim. Tá? E lá atrás. E, gente, obrigado pelo privilégio de estar com vocês hoje. Deus os abençoe.